Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 15. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, nós estamos aqui diante do famoso Sermão do Monte. Nosso Senhor Jesus Cristo vem desde o capítulo 5 falando das bem-aventuranças. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre os fariseus, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o dar esmolas. Ainda no capítulo 6, Jesus fala, irmão, sobre o confiar no Senhor, no tocante ao comer, beber ou vestir. Ele diz que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, orientações importantíssimas para um discípulo de Jesus. Mas bem aqui, irmãos, no versículo 15 do capítulo 7, Jesus está dizendo: acautelai-vos. Irmãos, uma ordem clara com relação aos falsos profetas é: se acautelem, pastor Zezinho, tomem cuidado, fiquem em alerta. Mas, irmão Auricélio, como que eu posso me acautelar de um falso profeta? Oséias capítulo 4, verso 6 está escrito, irmãos, que o povo perece por falta de conhecimento. O povo é enganado porque não conhece as verdades bíblicas, escriturísticas. O Brasil adora um Deus a qual ele não conhece. Em outras palavras, porque não lê Bíblia, porque não procuram homens que estão pregando a palavra de Deus, irmãos, de forma responsável. Irmãos, é lendo a Bíblia que a gente vai conseguir estar alerta quanto aos falsos profetas. João capítulo 17, no verso 17, Jesus diz com relação a palavra de Deus, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos estar, irmãos, nos alimentando da sã doutrina, do santo evangelho, da santa palavra de Deus. Desta forma, irmãos, o verdadeiro cristão não é enganado. Mas, irmão Auricélio, por que é que Jesus Cristo disse acautelai-vos? A continuação do verso, acompanhe comigo, falando sobre os falsos profetas, que ele vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, lobos vorazes, lobos roubadores. Jesus faz aqui irmãos, um paralelo entre o exterior, entre a capa, entre aquilo que você consegue ver com aquilo que é interior. Jesus diz: por fora são lobos, por fora, estão vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. Interiormente, pastor Zezinho, eles falam bonito. Exteriormente, eles usam a Bíblia. Eles falam de Jesus. Eles falam de Deus. Na placa está escrito que eles são igreja da plenitude, do reino de Deus, da graça. Mas interiormente, irmãos, são lobos. Não se atente para a sua aparência. Atente-se, irmãos, para o que está sendo pregado. Não se engane com o exterior. Percebe, irmãos? Jesus fala: por seus frutos os conhecereis. Que frutos esses homens estão dando? Jesus faz um comparativo, irmãos, entre ovelha e lobo. Você sabe
Qual é o prejuízo que um lobo, irmão Felipe, é capaz de causar dentro de um aprisco? Repito, irmãos, não se engane com a aparência. Um bom exemplo que nós podemos tomar aqui é Apocalipse capítulo 13. Jesus falando do falso profeta escatológico, o último. Jesus diz que ele tinha chifres como de cordeiro, mas falava como o dragão. Não se engane, irmãos. Não se engane, ele só parece. Se atente para o que ele prega, se atente para o que eles ensinam. Compare o que está sendo pregado pela palavra de Deus. Devemos nos acautelar, irmãos, dos falsos profetas, porque em 2 Pedro capítulo 2 diz que esses homens pregam heresias de perdição. O falso profeta esconde de você a verdade que salva. O falso profeta, irmãos, quando ele prega, ele não te mostra o reino. O falso profeta não aponta para Cristo Jesus como única porta de salvação. O que o falso profeta ensina, irmãos, é a ganância. O falso profeta não se importa com a tua eternidade. Ele quer saber do teu bolso, ele quer saber dos teus bens. Irmãos, o interesse do lobo não é apacentar a ovelha. Bem aqui eu pergunto: de qual palavra você tem se alimentado? Qual tipo de doutrina você tem recebido? Você tem se alimentado das palavras de salvação, ou você tem recebido as heresias de perdição? Irmãos, que nós possamos estar alerta quanto aos falsos profetas e quanto às falsas doutrinas. Que nós estejamos, irmãos, alertando aqueles que ainda estão presos nas heresias, porque sim, as heresias são prisões. Muitos estão lá presos, achando que estão servindo a Deus. Pessoas que estão lá, muitos inocentes, muitos não. Muitos estão lá sendo enganados, pessoas simples, pessoas de pouco estudo. Mas muitos, irmãos, estão lá porque no mundo business existe a lei da oferta e da demanda. Se tem o produto, é porque tem a demanda. Se tem o produto, é porque tem clientela. Se eles estão lá querendo ouvir heresias, é porque a palavra de Deus diz que muitos nos últimos tempos amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Eles estão lá ouvindo heresias, a grande maioria, a maioria esmagadora, porque eles não querem sofrer a sã doutrina, eles não querem ouvir sobre santificação, eles não querem ouvir sobre arrependimento, não querem ouvir sobre o inferno, sobre o pecado. Eles estão lá porque tem homens pregando que se Deus te deixou ver, te deixou abraçar, te deixou tocar. Irmãos, isso não é o evangelho do reino. O evangelho do reino prega: arrependei-vos. Irmãos, e que Deus nesses últimos dias derrame graça sobre a nossa pregação, e que no abrir e fechar de nossa boca nós venhamos, irmãos, ser usados por Deus para resgatar pessoas que estão no pecado e pessoas que estão presas nas heresias, nas garras dos falsos profetas. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Deus.